Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. E hoje é o dia do Vejam Só especial. Especial por vários motivos, especialmente porque os temas são mais densos, mais profundos. É o dia que nós reservamos para tirar as dúvidas mais comuns e mais sérias a respeito da doutrina da salvação e das escrituras sagradas. Por exemplo, o assunto que nós vamos discutir hoje é centenário. Há séculos a igreja se debruça sobre essa questão e se divide em relação à resposta. Uma vez que alguém é alcançado pela graça, um pecador podre, morto, perdido nos seus delitos e pecados, de repente ouve o Evangelho, a luz da graça do Senhor ilumina aquela alma perdida e ela vem ao conhecimento de Cristo. Ela é salva, se converte, nasce na família de Deus, torna-se filho do Senhor, como ensina o Evangelho de João. Muito bem, essa pessoa pode vir a perder a salvação? Ou não? A igreja tem se dividido ao longo dos séculos entre aqueles que dizem que sim, ela pode perder, porque do mesmo jeito que ela quis aceitar, ela pode vir a querer recusar e se desviar, enfim, Quando isso acontece, ela tem que fazer o quê? Se converter de novo? Como funciona na prática essa ida e volta? Outros já dizem que não, que como a salvação é obra de Deus, foi Deus que foi ao encalço do pecador e o redimiu e o resgatou, a obra de Deus é perfeita. Nunca ele vai se desviar, nunca ele vai se perder. Por isso, a salvação é para sempre. O que é que você pensa a respeito disso? Se você tem dúvidas, junte-se a mim, porque hoje é o dia que nós vamos dirimi-las. Está no ar o Vejam Só. Olá, o Vejam Só de hoje é o Vejam Só especial. E ele começa tratando dessa questão difícil e delicada, mais uma vez discutida aqui, que no fundo é o velho debate entre o calvinismo e o arminianismo. Quem está salvo? Está salvo para sempre ou ele pode vir a perder a salvação? E nesse caso, como ele deve agir? Todas as vezes que pecar, ele precisa se converter de novo? Como funciona isso? Se ele está salvo para sempre, ele pode fazer o que bem entender, que mesmo assim vai para o céu? Pecar, participar de todas as coisas do mundo? Como funciona isso na prática? Para discutir esse assunto, dois professores de teologia, obviamente um de cada lado dessa questão teológica. Um deles é o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Do outro lado, o reverendo Ronald da Silva Lima, da Igreja Metodista do Brasil. Como vai, reverendo? Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Já conhece o reverendo Ageu? Sim, nos conhecemos. Então vamos nos sentar e começar o nosso debate, que hoje o assunto promete, O Vejam Só especial, como você sabe, ele é gravado, Então, todos os telespectadores que postaram as suas mensagens no site, naquela janelinha Vejam Só especial, poderão ter as suas mensagens lidas. Mas você que não fez isso, pode colocar os seus comentários no site agora que você está assistindo ao programa, não há a menor dificuldade. Outros internautas participarão da discussão com você, tá bom? Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, E é diretor do Seminário José Manuel da Conceição, que fica aqui em São Paulo. Reverendo Ageu, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica na Vila Guarani, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Vila Guarani é um bairro de Jabaquara, Jabaquara. Muito obrigado mais uma vez pela presença. O senhor é diretor do seminário há quanto tempo já? Esse é o quinto ano. Quinto ano. Quinto ano. Já viu uma turma entrar e se formar, Já vi, pela graça de Deus. Então, o reverendo Ageu representa, digamos assim, o lado calvinista da questão. E do lado arminiano, metodista do Brasil e professor do Instituto Betel de Ensino Superior, que também é uma escola muito tradicional de Bíblia e Teologia em São Paulo. Reverendo Ronald, a igreja que o senhor pastoreia fica onde? A igreja fica na Deputado Lacerda Franco, 318. A gente fica em Pinheiros, na Deputado Lacerda Franco, 318. E o Instituto Betel, o senhor dá aula lá há quanto tempo?
10 anos. É uma escola interdenominacional, né? Ou não? Ela é interdenominacional, tem de todas as igrejas, mas ela foi fundada no seu início pela Igreja Assembleia de Deus. Então, tem muita viés gente pentecostal. Tem viés pentecostal, exatamente. Muito bem. E o senhor é ministro da Igreja Metodista há quanto tempo já? Fazem 13 anos. 13 anos. Muito bom. Hoje é o dia de você tirar as suas dúvidas, então. O nosso site, né? Hoje o telefone não funciona, mas o site está aí à sua disposição. vejamsó.com.br, tá bom? Aproveita e lê os comentários que já estão lá, né? Coloca o seu e dessa forma você vai ter, e todos terão amplo material para tirarem as suas próprias conclusões. Além de uma bênção muito especial que só o Vejam Só propicia, né? O contato dos dois convidados está no site. Então você pode dirigir as suas dúvidas, as suas perguntas ou os seus comentários para o e-mail deles, eles terão prazer em responder, né? E assim o debate não termina quando acaba o programa. Vamos assistir então a matéria que a repórter Carla Viana preparou apresentando o assunto de hoje. Vejam só. A salvação espiritual refere-se à salvação da alma, pela qual se livra de uma ameaça eterna, castigo ou condenação depois da morte. A palavra tem sua origem no grego, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. A salvação é um dos conceitos mais importantes no cristianismo. Ela é resultado da fé no amor de Cristo, que pagou um alto preço em sacrifício consumado na cruz. A salvação é a gente se imaginar já lá com Jesus, né? Do ladinho dele. Hoje a Nereide quer ficar bem pertinho de Cristo, mas antigamente essa não era bem a sua vontade. Com bom humor, a jovem senhora conta que houve um período na vida que esteve bem longe da salvação. No meu ver, eu não estava longe da salvação. Para mim estava tudo certo. Eu só ia para a escola de samba, ia para os barzinhos, estava tudo bem. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar na presença dele, se entregar a ele. E isso foi com o tempo, né? Nesse tempo, eu conheci a Jesus, não foi pela dor, foi por amor, fui para a igreja, desci as águas muito rápido. Foi algo maravilhoso, né? Onde eu não me arrependo, nunca me arrependi. Nunca me arrependi desse passo. A dona de casa conta que a conversão seguida da salvação lhe deu um novo sentido de vida. Porque quando a gente não tem certeza da salvação, quando a gente não é cristã, não está na presença do Senhor, a gente, dentro de um ônibus, por exemplo, a gente não observa detalhes que hoje a gente observa tendo essa vontade de falar de Jesus, essa sede. A gente vê uma pessoa chorando, a gente já se preocupa em correr atrás de saber porque a pessoa está chorando. A gente vê alguém na rua, a gente tem vontade de falar assim, olha, Jesus te ama, né? Não deixa de procurar a palavra, entendeu? Então, acho que essa explosão, esse primeiro amor que todos têm, quando realmente tem certeza da salvação, tem que estar constante. Já são 23 anos de conversão. Em meio às lutas da caminhada cristã, Nereide diz que jamais desanimou e faz questão de cuidar da salvação como um bem maior. Nós temos que se preocupar com isso todos os dias, né? Porque para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. E o homem, se ele não vigiar, ele se torna falho. Então a gente tem que vigiar a todo instante, não falhar, para que não perdemos a nossa salvação, né? Então todo dia a gente tem que procurar vencer os obstáculos sem pecar para não perder a salvação. Eu me preocupo muito com pessoas que eu amo, que ainda não estão na presença do Senhor e que não vê a salvação como a gente vê, entendeu? Mas como ela é individual, eu tenho que lutar pela minha. A gente pode até falar dela, mas eu tenho que lutar pela minha salvação. E ensiná-lo para que ele está do nosso lado, como procurar ela. Mas eu jamais posso ter certeza, ele jamais vai poder ter certeza da salvação dele pela minha. E você acredita que a sua está garantida? A minha está garantida, em nome de Jesus. Mas afinal, uma vez salvo, sempre salvo? O Vejam Só de hoje debate a questão. Salvação, garantia eterna? Muito bem. Não é a primeira vez que nós discutimos esse assunto, é óbvio, né? O Vejam Só está no ar aí há 10 anos, então várias vezes nós abordamos essa questão. E hoje, mais uma vez, estamos aqui querendo discutir esse assunto com você. Representando a tradição reformada pelo lado calvinista, está o reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior,
que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do Seminário Presbiteriano. E representando a tradição reformada pelo lado arminiano, está o reverendo Ronald da Silva Lima, que é ministro da Igreja Metodista do Brasil e professor do Instituto Betel de Ensino Superior. Vamos lá. Reverendo Ageu, já que o calvinismo é anterior ao arminianismo, vou dar a palavra primeiro para o senhor. E eu queria que o senhor respondesse, numa primeira fala, a pergunta tema de hoje. Uma vez salva, a pessoa estará salva para sempre? Por quê? Sim, uma vez salva, salvo para sempre, porque a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, uma vez salva, não há nada nesse mundo, não há pecado que possa fazer com que uma pessoa perca aquilo que Cristo conquistou para ela. Essa é a nossa visão. Depois eu aperto o senhor. Ok. Vamos lá. Reverendo Ronald da Silva Lima, agora é a vez do senhor, na sua primeira fala. Uma vez salva, a pessoa estará salva para sempre? Não. E a razão disso é que quando ela assumiu, quando ela passou pelo processo de conversão e ela entendeu que Jesus morreu por ela, e esse texto que o pastor leu, né, quando na última parte do texto fala que nada nos separar do amor de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Ou seja, esse amor que levou Cristo a morrer por nós, é que fez com que essa pessoa pudesse reconhecer que Jesus veio, ela foi salva, a partir desse ato de Cristo por ela. A partir desse momento ela entra no caminho da salvação, ela entra no processo de salvação. E dentro desse caminho de salvação, há momentos onde ela pode quedar sim, onde ela pode em algum momento voltar no caminho. Você deve perguntar depois, né, qual é o processo que ela pode fazer para retornar. Mas, a princípio, nós entendemos que uma pessoa, quando ela passou pelo processo de conversão, ela se entende como salva. Mas isso é o começo do processo, né? Não é um ato definitivo. Por isso, ela não está salva para sempre. O que passou ali, naquela matéria, é a história de uma pessoa que várias vezes coloca ali, né, que ela está buscando, que ela de alguma forma está visualizando que ela tem que melhorar, que ela tem que se aperfeiçoar. Tudo isso tem a ver com essa caminhada de salvação. Bom, vamos lá. Já que vocês responderam a primeira fala, agora é a vez de retirar as dúvidas. O reverendo Ageu, como eu tenho dito, ele é calvinista. E o senhor disse na sua resposta, reverendo Ageu, que uma vez que a pessoa foi alcançada pela graça, foi salva, né, nada pode separá-la do amor de Cristo. O senhor leu o texto que eu mais gosto da Bíblia, que é o final do capítulo 8º do livro de Romanos. Uhum. E há uma frase que o senhor usou que eu gostaria muito que o senhor explicasse. Quando o senhor disse assim, uma vez que ela está salva, não há pecado que possa tirá-la da salvação. Isso significa que a pessoa, uma vez convertida, pode viver no pecado à vontade, fazer o que bem entende, que ela vai para o céu de qualquer jeito? Não, de jeito nenhum. A grande questão é a seguinte, uma pessoa que é salva por Cristo, ela vai ter o que nós chamamos de conversão. Ela vai ter um novo nascimento. As coisas antigas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. E Deus muda a nossa vontade, a nossa disposição. Então, por mais que nós ainda vivamos com resquícios do pecado, a nossa natureza agora, ela se inclina para Deus. Antes ela não se inclinava, mas agora, através de Cristo, ela vai buscar as coisas de Deus. Então, alguém que se diz convertido, mas passado um tempo, volta para as obras da carne, é porque nunca se converteu. Na verdade, se ali fosse operado de fato um fruto de salvação, ele perseveraria, ele teria o cuidado de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Deus que começa, ele não deixa no meio do caminho, ele vai até o final. Essa é a famosa doutrina da perseverança
dos santos, que alguns dizem que é perseverança de Deus, porque é por causa de Deus que nós perseveramos. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, ele disse que eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se a salvação depender da minha santificação, ou de eu pecar ou não pecar, é uma salvação muito frágil. Porque nós sabemos que nós pecamos minuto a minuto, por omissões, por pensamentos. Então, se para eu ser salvo eu dependo de estar constantemente pedindo perdão pelos meus pecados, e um pecado que escape, eu perdi a salvação por causa desse pecado? Não, então, eu peço que o irmão seja bem claro nessa questão, porque eu também sou presbiteriano, então eu entendo o que o senhor está querendo dizer, mas grande parte da nossa audiência participa do movimento neopentecostal, que não tem herança da reforma, né? Muita gente não sabe nem que existiu Lutero e tal, e quando ouve falar de predestinação, ouve pela via de um pregador brasileiro, vivo, que andou pelo exterior aí, né? E que pregava ostensivamente o seguinte: se você é predestinado, você pode viver nos bordéis, pulando carnaval, fazendo o que você bem entender, porque Deus quis se salvar, você está salvo e pronto. Se você não é predestinado, não adianta ficar fazendo jejum, oração, dando dízimo, porque você vai para o inferno do mesmo jeito, porque Deus não te quer. É isso que o calvinismo ensina? Não, de jeito nenhum. O que nós ensinamos é aquele que é salvo por Cristo, ele vai ter uma vida diferente. E se alguém disser, bom, já que a graça veio sobre mim, eu vou sair para o mundo e sair para a carne, ele está dizendo com essas palavras que ele nunca foi salvo. Porque um salvo nunca vai dizer isso. Um salvo vai dizer, eu gostava dessas coisas, mas agora a minha vida é com Cristo. Esse é um eleito, esse é um predestinado. Bom, reverendo Ronald, eu sou presbiteriano, mas sempre tive problemas com a doutrina da eleição. Acho que todo mundo, né? Não só eu, mas todo mundo. Agora, na fala do irmão, o senhor descreveu o processo de salvação exatamente como um processo, né? A pessoa recebe a palavra, é iluminada, tal, né? E começa o caminho da salvação. Que pode, durante esse caminhar, ela pode desistir, pode ter quedas, não é isso? O senhor estava dizendo isso. Então, ou seja, ela pode vir a perder a salvação. Nesse caso, reverendo, o crente nunca pode ter certeza da sua salvação, ele está sempre em dúvida. Como é que funciona isso na prática? Na prática, isso acontece quando a pessoa entra no processo de salvação, no caminho da salvação, a sua vida é transformada. Ou seja, ela começa, e aí eu concordo com o que disse o pastor Ageu, né? Quer dizer, ela vê a sua vida de forma diferente, os seus atos, aquilo que ela vem a pensar, a fazer e também a dizer, né? O exemplo da matéria também é bom quando ela diz que antes ela olhava a vida de um jeito e a partir do momento em que ela encontrou com Cristo, ela começou a ver o mundo de outra forma. Ou seja, o que me dá a garantia da salvação é saber que eu estou nesse caminho e que eu estou constantemente também em atitude de vigia. Quando o pastor coloca que pode escapar algum pecado, pode. Agora, assim como esse pecado pode escapar, né, essa pessoa pode se colocar diante de Deus e se arrepender e em algum momento pedir perdão. O processo de salvação, ele acontece dentro do caminho, desse caminho, quando em determinado momento a pessoa percebe que ela quedou, percebe que ela não está mais de acordo com a vontade de Deus, ou ela negou a vontade de Deus. Então ela tem a possibilidade de se arrepender, de se reconciliar e voltar para o caminho. Agora, e se ela morrer antes disso? Se aconteceu uma tragédia. A pessoa se converteu, está firme na igreja, mas aí começa a ter uns problemas,
sabe como é que é e tal, aquela coisa. Aí num dia que ele estava meio fraco e tal, ele andou olhando coisa que não devia, né? E distraído, acabou sendo atropelado por um ônibus e morreu. Foi para o inferno? Nós acreditamos que numa situação dessas, a pessoa depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. É a soberania de Deus. Ele que vai julgar. É Deus que vai julgar. Não dá para saber. Não dá para saber. Quer dizer, se... Vamos pegar um exemplo que o senhor deu. Sim. Quer dizer, em um determinado momento, essa pessoa que estava servindo a igreja, era um irmão, estava lá congregando, pregando, fazendo a obra. Em determinado momento ele se desviou, a linguagem, né, evangélica, ele se desviou do caminho. Tá? E nesse momento em que ele se desviou, acontece uma tragédia. Né? Essa pessoa, ela vai ser julgada por Deus. Deus é que vai, pela sua misericórdia e justiça, né, saber se essa pessoa está salva ou não. Então não né? dá para definir como o calvinismo faz. Não. Né? Não dá. Não. Tanto é que quando acontece na igreja, em algum momento, num ato fúnebre, né, de uma pessoa que, por exemplo, eu não conheço, né, que eu não convivi com a pessoa, né, a gente sempre deixa muito claro que essa pessoa depende da graça de Deus. Agora, reverendo Ronald, me perdoe a ilação um pouco assim abrupta, mas esse tipo de postura teológica me lembra muito a angústia que Lutero sentia quando ele estava no mosteiro agostiniano, né? Ele era católico, e o desespero de Lutero era ter certeza de que ele estava salvo, não é isso? E ele não conseguia essa certeza, muito pelo contrário, quanto mais ele se esforçava, menos certeza ele tinha da salvação. Essa postura da teologia arminiana que o senhor está mostrando, não incentiva esse desespero? Nunca dá para saber, como é que eu vou... Mas eu não quero partir daqui nessa insegurança e tal. Como é que a gente conforta os crentes para eles terem paz, se eles não sabem se vão para o céu ou para o inferno? Não, eu acho que é preciso fazer uma diferenciação. A certeza da salvação, ela acontece, para mim, se eu estou nesse caminho e eu estou atento e procurando fazer a vontade de Deus na minha vida. Quer dizer, se eu estou, pegando o que o pastor colocou, só como exemplo, né? Se eu passei pelo processo de conversão e a partir desse momento a minha perspectiva mudou, a minha ótica mudou, né? Até aquelas pessoas que me viam de um jeito começam a ver de outro jeito. Né? Quer dizer, isso me dá a certeza de que eu estou salvo, porque eu caminho com Deus. Agora, é o que eu falei agora há pouco, se nesse caminho o sujeito se desvia, então ele perde a salvação. Entendi. Nós vamos continuar esse debate e já vamos para o intervalo e voltaremos com a sua opinião aqui no Vejam Só.